Ela voltou, a mais temida, pra citar o meme aí, né, gente? Gente, voltei. E voltei de loba, tá? Porque quando eu fico um tempo sem aparecer, quando eu apareço, é porque o negócio vai ser babado. Estou com esse arquétipo do lobo ativo na minha vida. Esse arquétipo fez transformações. Eu falo assim, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com a linguagem, né? Mas você me entende. Você já viu um vídeo de ativação de arquétipos? Então, quando eu falo o arquétipo fez, né? É só porque a gente acaba utilizando essa linguagem, não é a melhor do mundo. Mas é para dizer que, juntamente com o arquétipo, transformações foram se dando aqui junto com o meu eu consciente, né? Monitorando essas transformações. E transformações, gente, muito profundas, imediatas, maravilhosas. O arquétipo do lobo, até hoje, dos arquétipos que eu ativei, foi o arquétipo que fez transformações assim, em horas, instantânea, tá? Quando eu falo transformações, são transformações na minha pessoa, percepções de que eu posso ser diferente, de que eu posso agir de uma forma diferente, ou seja, eu começo a ativar uma personalidade que talvez estivesse lá muito inconsciente, muito oculta, muito na sombra, né? Porque os arquétipos estão no inconsciente coletivo. Então ativei o lobo e essa personalidade do lobo que eu não usava muito, que eu não estava acostumada a desenvolver na minha vida, começa então a aflorar. Essas são as transformações que se dão quando você ativa um arquétipo. Assista o vídeo para você entender melhor. Então, para te ajudar a entender profundamente sobre esse arquétipo, eu vou falando das características dele, de tudo aquilo que ele é possível de ativar, dessa personalidade tão definida, tão maravilhosa, e também do que eu fui sentindo comigo, né? O vídeo é sempre uma mescla da informação com a experiência pessoal, que eu acho que faz aquele combo bacana de aprendizado. Então, o lobo, ele tem o traço do professor. Sabemos que a coruja também, quando pensamos no professor, naquele que aprende e naquele que ensina, porque o professor não é só aquele que ensina, é aquele que aprende também com as experiências, né? Quando a gente pensa no professor, a gente pensa na coruja. Mas a coruja, ela tem aquele quê do aprendizado intelectual ou do aprendizado formal. Tanto que a coruja tem a becazinha, né, o símbolozinho do formando. Em várias escolas você vê a corujinha com aquele chapéuzinho lá de formando, né? Porque é um conhecimento mais intelectual, com oclinhos e tudo mais. O lobo não. O lobo é aquele que aprende com o jeito selvagem, né? Ele aprende vivendo, ele aprende experienciando. O lobo, um animal com as 4 patas no solo, ele é muito enraizado na realidade, gente. Um lobo, ele é muito real. Ele é um ser muito real, né? As 4 patinhas no chão. Então, tudo que ele aprende com as experiências da vida dele. O lobo é excelente para você que sempre passa as mesmas experiências na vida e não aprende com aquilo. Ai, Bárbara, eu sempre passo pela mesma coisa nos relacionamentos afetivos e não aprendo. Porque esse aprendizado não é um aprendizado que a coruja vai trazer, né? Talvez nem é um aprendizado nem que uma águia vai trazer, porque as aves, elas têm outro tipo de aprendizado. Mas esses animais que têm as patinhas enraizadas no solo, no chão, eles lidam com o real. Se você tá fantasiando muito, se você está no mundo da lua, a gente vai falar sobre lua daqui a pouco, é uma característica muito presente no lobo, né? Então, se você está fantasiando, você está viajando, você está fugindo da realidade, o lobo vai te ajudar a te trazer essa estabilidade para lidar com os fatos, como eles acontecem, sem drama. O lobo é maravilhoso quando você vê nos filmes, o lobo tá ali muito lindo, né? Muito corajoso, ele tem todas essas características, mas você vê que tem uma sabedoria. Quando você pensa num lobo, você não pensa num lobo desesperado, surtado, né? Não é isso que vem em mente. Vem aquele ser que olha e pensa, é hora disso? Não é hora disso? Né? Eu me lembro o que aconteceu comigo, o que eu aprendi, eu não vou cair nessa mais não. Aprender com os erros e aprender com as experiências é uma coisa fenomenal que o lobo vai te trazer. E é exatamente por isso também, já fazendo um link, né, que é a mesma ideia, mas que traz uma outra qualidade ainda do lobo, é que ele tem essa visão de curto, médio e longo prazo. Então o lobo, ele tem a estratégia dele.
O lobo tem aquela persistência, ele tem aquela consistência dos animais de terra. Os alunos do curso de Tarot Master já estão entendendo o que eu tô falando aí, porque a gente trabalha muito os 4 elementos nos 4 naipes, né? Então a águia, ela é um animal do ar, do naipe de espadas, que é razão, aquele intelecto, aquela estratégia fria com um único objetivo. O lobo é um animal de terra, do naipe de ouros. Então ele vai te ajudar a ter esse enraizamento, e é uma coisa que aconteceu muito comigo. Uma das coisas que acontecia comigo era uma dificuldade de administrar o financeiro de longo prazo, né? Sagitariana, com ascendente em Áries, Lua em Leão, 9 pontos de fogo no mapa, aquele caos de impulsividade. Então, pela primeira vez na minha vida, eu estou conseguindo guardar o que eu preciso guardar, investir o que eu preciso investir, pensando para daqui a 3, 4 anos. Eu não conseguia pensar daqui a 3, 4 anos. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu planejava e não fazia. E o lobo, ativando o lobo, tranquilamente. Pra que correr? Pra que gastação de dinheiro aqui agora com isso? Não. Vou pegar, vou investir nisso, vai ter esse rendimento, não sei o que, daqui a X anos eu vou sacar, eu vou fazer. A sagitariana, assim, gente, o lobo, ele me trouxe essa paciência de ver a médio e longo prazo, tá? E isso por quê? Porque o lobo é um animal que cuida. Lembra? Elemento terra, naipe de ouros, senso de realidade. Ele é cuidador. Ele tem o sábio e ele tem o cuidador. Ele cuida da matilha, ele cuida da família, ele cuida de quem ele ama, tá? Então, o lobo tem o cuidado, que era uma coisa que me faltava muito. A minha autoconfiança é uma autoconfiança de pegar, de fazer, de acontecer, que é a autoconfiança do mago, né? De ter esses impulsos de iniciar. Mas a persistência de fazer, o lobo tem, é a persistência do cuidador. Eu vou cuidar do meu dinheiro para mais lá na frente eu vou cuidar da minha família. Então o lobo, ele é muito legal para você socializar e para você se sentir bem com as outras pessoas. Muita gente fala, Bárbara, mas eu tenho fobia social, ou então não chega a ser uma fobia, mas eu me sinto insegura em grupos. O lobo, gente, ele é fantástico para isso. Porque veja bem, o lobo, ele é muito equilibrado nesse ponto. Ele tem a matilha, tá? Ele anda em grupo, ele lidera os grupos, só que ele não é aquele líder, mais uma vez comparando com a águia, ou comparando um pouquinho com a Cleópatra, né? Que traz um grau de superioridade que afasta os demais. Não. O lobo, ele é aquele líder que é mais como um imperador ali no tarô, um imperador bem posicionado. Então eu lidero, eu comando, mas eu cuido de todo mundo, eu quero saber se tá todo mundo feliz, se tá todo mundo bem. Eu chego lá no chão de fábrica, eu ponho a mão na massa, eu quero ver o maquinário, eu quero ver as pessoas. Ele não é aquele líder que fica no topo da pirâmide, que fica no topo lá da gerência e ninguém nem vê, ninguém tem acesso. Então, se você precisa se sentir bem nos grupos, se sentir pertencente e sentir também que as pessoas te respeitam, observam que você tem autoridade, que você tem voz de comando, mas não sentem aquele distanciamento de superioridade, então o lobo é aquele líder acessível, que cuida, né? Para a família é fantástico, é maravilhoso. E eu percebo que eu fiquei mais paciente, que eu fiquei querendo mais essa interação com as pessoas. Porque, como eu dizia, o lobo, ele tem esse equilíbrio. Ele tá na matilha, ele tá com a família, ele tá cuidando de geral. Mas ele tem momentos que ele precisa se recolher. Que ele precisa se retirar e ficar com ele. Tá? Afinal de contas, o lobo traz a lua. E a lua tá ligada à noite. O que a gente faz à noite? A gente dorme. Quando a gente dorme, vamos dar vazão ao nosso inconsciente para ele atuar. E uma coisa que acontecia muito comigo também era muito pesadelo. Pesadelo, 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 pesadelo. Muito pesadelo. Porque quando você dorme, os medos, né, que você não olhou, eles afloram. E foi esse um dos motivos que eu comecei a ativar o lobo. Falei, pô, o lobo, ele tem uma conexão maravilhosa com os medos dele. Sim,
uma conexão com os medos. Ele não finge que tá tudo bom o tempo todo. Ele não rejeita as sombras dele. E é por isso que ele é coragem. É por isso que o lobo é destemor. É por isso que ele é impetuoso e dá conta de fazer as coisas. É por isso que ele tem autoestima. Porque ele faz esses movimentos de estar muito social. O lobo é muito social. Ele vai te ajudar muito nisso. Se abrir mais para as pessoas. Atrair mais pessoas. As pessoas vão te olhar mais. Mas quando ele precisar ficar quietinho. Quando você precisar ficar quietinho. Você vai ficar quietinho. Porque você vai olhar para essa sua lua, né? O arcano 18 no tarô é a lua. Ele vai falar desse nosso enorme poder de intuição. Mas só quando a gente olha para os medos que a gente tem. Então, eu estava muito otimista, muito feliz, muito maravilhosa, todas essas coisas sagitarianísticas, mas ainda tinha poeira debaixo do tapete. E quando eu dormia, né, eu soltava tudo, você solta tudo. Aquela lua vinha falando, Bárbara, minha filha, olha isso, olha isso, olha isso. Pela primeira vez em muito tempo na minha vida, eu consegui fazer uma pausa sem culpa. O lobo me ajudou muito nisso. Gente, eu parava um pouco no trabalho, eu me culpava horrores, entende? Então eu sei as coisas que, as programações que são muito fortes em mim, né? Eu me conheço muito. Então eu sei que a programação da culpa, quando eu paro de fazer alguma coisa, quando eu paro de produzir, é uma das que vem mais fortes. E pela primeira vez, eu tive que parar, eu tive que descansar, me recuperar, cuidar da minha saúde, cuidar de mim. E eu fiz isso assim, ó, tranquila. Ah, mas tem gente precisando de você? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Ah, mas tem coisa pra resolver com a equipe, não sei o que lá, não tá dando certo. Sempre vai ter problema. Pepino pra, né? Abacaxi pra descascar. O lobo, gente, me trouxe uma calma, me trouxe uma paz de ser quem eu sou e de viver o momento presente conforme ele se apresenta. Mais uma vez, animais de terra trazem muito esse encaixe em você mesmo. Além disso, o arquétipo do lobo trabalha uma autoestima lascada. E foi a primeira coisa que eu senti quando eu ativei. É uma das coisas que aconteceu instantaneamente, diferente dos outros arquétipos. O lobo pra mim foi instantâneo. Foram algumas horas, tá? Eu vou colocar pra vocês a foto que eu me sintonizei. Eu utilizei essa foto pra me sintonizar. Eu coloquei, acho que foi 3 dias pra mim essa foto. E aí depois eu tirei. É só pra eu fazer a ambientação, como eu já falei pra vocês. E eu coloquei essa imagem aqui, tá? Eu coloquei essa imagem justamente porque a lua estava me dominando. Os medos, como eu falei, vindo através dos pesadelos, a falta de segurança para encarar algumas coisas, algumas situações que eu tinha que fazer e que eu estava procrastinando. O lobo me ajudou a trazer tudo isso. Nossa, Bárbara, você colocou a foto de um lobo agressivo. Talvez para você fique muito agressivo mesmo. Se esse já for um ponto fraco seu. Eu não tenho a agressividade como uma característica predominante. Eu dou tudo para não entrar numa briga. Às vezes o que eu tenho é impaciência. É diferente. E como o lobo me trouxe esse enraizamento em mim, gente, eu fiquei mais calma. Olha o lobo que eu escolhi colocar com a faca na boca, arranhando a lua. Porque eu falei, eu vou vencer essa lua, eu vou vencer esses medos. E eu fiquei calma com isso, com essa imagem. Por isso que eu falo, você tem que se conhecer para você saber ativar. Eu fiquei tranquila, eu fiquei calma. Por quê? Na minha experiência também, no autoconhecimento profundo, que é o que a gente faz aqui nesse canal, o que é uma pessoa agressiva? Uma pessoa agride quando ela não está segura. É um animal nervoso, não é? Quando você não tem autoconfiança, autoestima, você está inseguro, você vai ou chorar, ou se isolar, ou ficar quieto num canto, ou você vai atacar. O lobo, ele elevou meus níveis de dopamina de uma forma tão maravilhosa, tão incrível. Eu fiquei tão tranquila em mim, eu fiquei tão plena, que eu não senti essa agressividade, não tô agressiva, já tem um tempo que eu tô ativando o lobo, eu tô calma, tô dormindo melhor, menos pesadelo, os meus níveis de bem-estar estão mais altos. Eu senti que eu dei um salto experimentando essa personalidade arquetípica que eu ainda não estava tão familiar com ela, mas ela já estava prontinha
pra ser ativa em mim. E aí eu pude comprovar uma coisa que os meus amigos espirituais sempre me falavam, sabe? Quando eu falava, gente, mas eu tô carente, eu tô vendo que tem uma carência em mim, eu tô grudando nas pessoas, eu tô apegando em todo mundo, gente, mas eu não sou carente, por que eu tô carente? Você fala assim, Bárbara, você tá carente porque você tá se sentindo impotente. Aí eu, não, eu sou poderosa. Bárbara, a gente tá falando com você, meus guias são assim. Você tá carente, você tá grudando, você tá se apegando às pessoas assim, porque você tá se sentindo impotente. Reveja esses medos. Aí o lobo me ajudou a entrar em contato com a lua. Reveja esses medos. Por que você tá se sentindo impotente? Você tá com medo de não ser capaz de quê? Você tá se sentindo fraca. Por quê? Então, quando eu fui trabalhando esse medo, essa questão, essa visão distorcida que eu tinha de mim, que eu era uma pessoa fraca e impotente, eu fui parando de grudar nos outros. E toda vez que eu vejo que eu tô meio carentinha, toda vez que eu vejo que eu tô meio apegada às pessoas, que eu tô assim, ai meu Deus, mas e fulano e ciclano gosta de mim? Será que a pessoa acha de mim? Sabe essas crises de carência? Quando eu vejo que eu tô indo pra um negócio assim, que é muito esquisito pra mim, mas é uma programação que ainda tem aqui, né? De vez em quando ela ativa mais, eu falo, cara, eu tô me sentindo impotente. Se eu estiver me sentindo potente, se eu estiver me sentindo capaz de mobilizar a minha vida, eu não vou querer grudar em ninguém. Mas eu entendia isso, gente, intelectualmente. Eu não me sentia com o lobo, eu passei a me sentir assim. Vocês estão entendendo? O arquétipo, ele faz com que aquela coisa intelectual que você já tinha percebido, mas não conseguiu virar, você ativando as sensações desse animal de poder, ou enfim, do que esse arquétipo remete, você começa a se sentir daquela forma. Então não adianta ativar um arquétipo, se sentir daquela forma, mas não ter o conhecimento, não ter a informação, e não adianta ter a informação e não ter o sentimento, não é? Tem que ter as duas coisas, por isso que a gente trabalha as duas vertentes aqui no canal. A gente ensina, aprende intelectualmente, mas já ativa visualmente, energeticamente, todas as energias através dos vídeos. É isso que eu faço aqui, é isso que eu faço nas consultas. Então o lobo, ele me ajudou e vai te ajudar muito com isso. Fiquei mais calma, fiquei mais tranquila, porque uma pessoa em domínio de si mesma, em conexão com os seus medos. Medo, eu tô te vendo. Você tá me falando isso? Ah, beleza, tá. Tô vendo. Tô vendo suas razões, tô vendo que você tá aí. É a sua conversa, é o seu uivo pra lua, né? Você tá conversando com as sombras. Quando você tá mais carente do que as pessoas vão achar de você, se você vai fazer amigos, se você vai agradar, você se distancia das pessoas. Porque tudo que elas falam te afeta mais, não é verdade? Ou o que elas não falam, o silêncio delas é aterrador. Então, quando essa carência é resolvida, você pode ser mais social. Ao contrário do que se pensa. Ah, essa pessoa conversa com todo mundo porque ela é carente. E, né? É cheio de pessoa que tá carente, que não resolveu as carências e que não tá resolvendo, porque tá se isolando. Se sente ameaçado em grupo. Gente, olha quantas coisas maravilhosas o lobo pode trazer pra você. Trouxe pra mim, estou de lobinha atualmente. Estou colhendo todos esses resultados. E também o lobo, ele é um animal ali monogâmico. Então, para relacionamentos amorosos, é muito bacana, pode ser legal, né? Você de loba, o seu parceiro de lobos, lobinho, tudo aí, em companhia um do outro. Pode ser bacana ativar como casal, ou ativar solteiro também, pra ver se aparece um lobinho, uma lobinha aí pra você. Pode ser show de bola, porque não é um arquétipo que cria aquela superioridade, como eu falei, né? Ele não mete aquele medão, assim, nas pessoas. Nossa, essa pessoa é foda, essa pessoa é incrível, mas não tá à minha altura, né? A Cleópatra, ela tem uma energia de superioridade, e quem não tem a Cleópatra bem resolvida em si, tanto homens quanto mulheres podem se assustar mesmo, assim, né? Pode acontecer aquele susto quando a pessoa não resolveu essa sombra dentro dela. Mas o lobo, ele é um líder acessível, então para os relacionamentos amorosos também pode ser bacana, pode ser show de bola, não vai brigar ali nesse sentido. Mas uma outra coisa que é pouco falado sobre o lobo é a sexualidade e a sensualidade. O lobo é sensual, o lobo é sexual. Então você vai atrair olhares nesse sentido também.
tá? Porque o lobo, só de você olhar pra ele, aquele olhar, né, 43 dele, ele tá sempre assim, né? Olhando assim. E esse olhar 43, gente, ele tem a sensualidade. Ele tem o andar tranquilão, né? Ele seduz, sim. E a experiência própria que você vai atrair olhares com esse arquétipo. Ele não é só o arquétipo do amorzinho fofinho do emoji de coração. Ele é o arquétipo do emoji de foguinho também. Coração e foguinho. Então, quer dar uma florada na sensualidade? Não se assuste. Você passeando por aí de loba de lobo, uns olhares com intenções físicas para com a sua pessoa vão rolar. Esteja bem com essa sua parte sensual. Se você quiser explorar sua sexualidade, pode ser um ótimo momento. Um outro lado sombra do lobo, além dessa agressividade que é relatada, que eu não senti em mim, como o lobo, ele tem essa parte social, quando a pessoa não lida também com o ego, a questão do ego, ela pode começar a ir em festas, fazer amigos, ir na casa de outro, ficar desassossegada de ter que ficar sendo vista para ser admirada. Entende? Mas isso é uma questão de você trabalhar o seu ego, né? Eu só me sinto valorizado quando eu tô cheio de gente ao meu redor. Outra coisa que o lobo é um arquétipo de ação, tá? Ele lidera, mas como eu já falei, ele põe a mão na massa. Ele vai lá e faz. Ele tem energia pra fazer. Então, se você estiver num momento muito introspectivo demais, tá? Em que você quer sossego, em que você tem que dar uma pausa, você põe um arquétipo de ação, de liderança, você vai ficar com muita ansiedade, não é? Então lembre-se, lá no vídeo de ativação de arquétipos eu já coloquei. Saiba ativar o arquétipo certo no momento certo. Veja se o lobo é pra você, porque vai fazer com que você queira produzir, né? Criar, fazer acontecer. Então, o outro lado sombra aí do lobo é que a pessoa é muito amorosa, ela é muito cuidadora, ela é muito carinhosa com as pessoas da matilha, mas ela pode ser impaciente, fria, intolerante com quem ela não conhece ou quem ela não tem um interesse afetivo. Mas isso só vai acontecer com pessoas também que não trabalharam o ego, né? Então, trabalhou a sombra, trabalhou o ego minimamente ali, de uma forma legal, você consegue ativar os arquétipos e explorar esses lados sem maiores problemas, tá? Ativou o arquétipo do lobo, percebeu que você só tá paciente, tolerante, carinhoso com aquelas pessoas que você ama e com o resto do povo, você não tá dando a mínima, você ficou meio narcisista, você ficou meio coração gelado, você tem que trabalhar isso em você. Talvez colocar um arquétipo mais humanitário, né? Um arquétipo de maior doçura pode ser interessante. E por fim, o lobo, gente, ele é maravilhoso para ajudar você a proteger a sua individualidade. O lobo protege o território dele, tá? O lobo protege a casa, protege a família, mas ele também protege quem ele é. O self dele, né? A sua individualidade, a sua assinatura energética. Então, se você está sendo invadido demais pelas pessoas que não estão respeitando quem você é, não estão respeitando seu espaço, ao colocar o lobo, você sente aquela firmeza maior de falar, opa, aqui não, meu bem. Chuchu, passou dos limites comigo, aqui não. Ou falar do seu jeito, né? E eu tenho uma experiência com os lobos que é linda, que é maravilhosa, que eu vou contar pra vocês. No primeiro workshop ao vivo que eu fiz, eu tava muito nervosa, né? Normal, porque eu ia fazer ao vivo. Mas tinham também pessoas que iam estar nesse workshop. Pessoas muito difíceis, pessoas que eu não queria que estivessem lá. Pessoas que eu já tinha falado, olha, não é pra vir. Não é pra vir, tá? Porque eu preciso concentrar, então você me respeita, você não vai no evento. E eu estava lá com o microfone, falando para as pessoas, né? E essas pessoas foram no evento. Essas pessoas foram no evento e sentaram lá. Não tinha nada a ver, o clima não estava bom, eu tinha pedido para não ir. E entraram, porque era um evento público. Quando eu comecei a me preparar, tomar minha aguinha, agradecer as pessoas, eu comecei a pedir a espiritualidade para me trazer confiança, né?
pra me trazer confiança ali, porque eu sabia que as pessoas estavam lá pra debochar, pra atrapalhar, não era legal. E aí, na mesma hora, né, a minha visão espiritual trouxe vários lobos brancos descendo as escadas, porque eu tava num auditório tipo um cineminha, onde o palco é mais baixo e as cadeiras ficam em cima. Vários lobos brancos entrando assim, esses lobos de neve, entrando e ficando em volta de mim, assim. É uma visão que eu tive, porque eu tenho visão porque eu trabalho com isso, né? Dentro das técnicas que eu faço, terapêuticas. Então eu vi os lobos entrando. E aí eu já... Estou pronta, gente! Vamos começar o workshop! E foi incrível, foi maravilhoso. E o que aconteceu com essas pessoas que foram? Essas pessoas começaram a tossir. Tossir, engasgar. E levantaram e saíram do evento. Eu não fiz nenhuma magia, eu não faço nenhuma magia pra ninguém tossir, ninguém engasgar. É só o meu poder, a minha convicção, a minha proteção territorial. Aquele era o meu território. Ninguém podia atrapalhar o evento, não. Era um evento sério, que as pessoas pagaram pra assistir, né? Não podia ter entrado daquela forma, foi uma invasão. Então, os lobos ali, aquela minha energia, esse é o meu território, esse é meu trabalho, eu sei o que eu vou fazer, eu fiz, e as pessoas começaram a passar mal, saíram, foram embora no meio do evento. Uma outra coisa que é muito similar a isso, é praticamente a mesma coisa, é quando eu faço um exercício de limpeza energética, quando eu tô em consulta lá com o consulente, e eu falo, vamos dar uma limpeza no seu campo. Inclusive, no vídeo do arquétipo do dragão, eu fiz uma descrição de uma coisa que aconteceu, né? Assista esse vídeo até o final que você vai ver que tem um exemplo desse exercício de limpeza energética. E muitas vezes quando eu faço exercício de limpeza energética, gente, quando o campo da pessoa tá muito bravo, quando tá cheio de invasor, a pessoa tá em sintonia comigo, a gente tá fazendo um trabalho de imagens pra limpeza do campo, e ela fala assim, nossa, Bárbara, do nada apareceu um monte de bicho e eles estão comendo coisas que estão agarradas no meu corpo. Aí eu falo assim, deixa eu adivinhar, são lobos? Um monte de lobo. Tá, eu tô sentindo, é estranho falar isso, Bárbara, será que eu tô ficando doida? Eu falo, não, é assim mesmo, deixa aparecer, deixa manifestar. E a pessoa sempre relata que tem um monte de lobo vindo e comendo. Eles comem, eles arrancam as placas dos invasores energéticos. A pessoa sai do exercício sentindo que ela levou 10 passes, né? Ela sai se sentindo muito mais leve. Então, eu não tinha pensado em lobo quando eu fui fazer o meu workshop e tinha invasores. Eu não tinha pensado em lobo quando eu fazia esses exercícios e o campo da pessoa estava muito forte de coisas de invasão de outras pessoas. E eu vejo que é recorrente, os lobinhos aparecem para limpar. Então, o lobo defende o seu território, ele faz com que você se sinta dono da sua casa, do seu ambiente, do seu corpo, da sua individualidade. Eu sempre gosto de fazer uns updates lá no Instagram, então me siga no Insta, que tá aqui em algum lugar, é o @desprogrames, para eu trazer os updates desse arquétipo maravilhoso para você. Você já ativou o lobo? Sentiu melhora? Sentiu essa elevação de dopamina como eu senti? Sentiu outras coisas diferentes que eu não coloquei aqui? Quer saber mais sobre os 12 modelos de personalidade junguiana, cujo lobo tem o sábio e o cuidador como 2 dos seus arquétipos mais preponderantes? Então faça aí o nosso lindo curso prático de arquétipos. O link tá aqui na descrição. Um beijo pra vocês e até a próxima.